Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à 12ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso. O Prémio Amadeu de Sousa Cardoso foi reinstituído em 1997 pelo município de Amarante e pelo Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, com o objetivo de consagrar o gênio criativo Amadeu de Sousa Cardoso. Em 2015, o município de Amarante instituiu a este prémio uma tripla vertente de premiação, passando a atribuir o Grande Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, designado Prémio de Consagração, no valor de 25.000 euros, o Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, no valor de 12.500 euros, e ainda o Prémio Aquisição do Grupo dos Amigos da Biblioteca Museu, no valor de 7.500 euros, como tributo ao papel que os amigos do museu tiveram no processo de formação e criação do museu, da constituição das suas coleções e das dinâmicas atuais. Convido-os agora a assistir a um pequeno vídeo. A atribuição dos prémios foi decidida em atas pelo júri da 12ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, que passarei a ler. Ata de seleção. Aos 19 dias do mês de janeiro de 2020, reuniu nas instalações do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, o júri de seleção e premiação da 12ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, composto por António Cardoso, Bruno Marchand, Laura Castro, Lúcia Almeida Matos e Raquel Henriques da Silva. A reunião foi presidida por António Cardoso, diretor do museu, e em representação da Câmara Municipal de Amarante e do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, sendo secretariada por Carlos Teixeira, chefe de divisão. A ordem de trabalhos foi a seguinte: selecionar os artistas a convidar, selecionar os artistas e as obras apresentadas a concurso. O júri decidiu, por unanimidade, convidar Carla Filipe, Isabel Carvalho, Matia Denise e Renato Ferrão. Dos 226 artistas inscritos, com 388 obras, o júri decidiu selecionar 26 artistas e 34 obras. E, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Ata de premiação. Aos 13 dias do mês de julho de 2020, reuniu nas instalações do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante, o júri de seleção e premiação da 12ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, composto por António Cardoso, Bruno Marchand, Laura Castro, Lúcia Almeida Matos e Raquel Henriques da Silva. A reunião foi presidida por António Cardoso, diretor do museu, e em representação da Câmara Municipal de Amarante, do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, sendo secretariada por Carlos Teixeira, chefe de divisão. A ordem de trabalhos foi a seguinte: premiar o artista ou a artista com o Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, premiar o artista ou a artista com o Prémio de Aquisição do Grupo dos Amigos da Biblioteca Museu. O júri decidiu, por unanimidade, premiar com o Prémio Amadeu de Sousa Cardoso Isabel Carvalho com a obra Histoire de la caricature. O júri decidiu também, por unanimidade, atribuir o Prémio de Aquisição do Grupo dos Amigos da Biblioteca Museu a Isaac Pinheiro com a obra Uma Porta no Caminho. E nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Ata de consagração.
aos 27 dias do mês de setembro de 2019, reuniu na Faculdade de Belas Artes do Porto o júri de seleção e premiação da 12ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, composto por António Cardoso, Bruno Marchand, Laura Castro, Lúcia Almeida Matos e Raquel Henriques da Silva. A reunião foi presidida por António Cardoso, diretor do museu, e em representação do município de Amarante e do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, sendo secretariada por Carlos Teixeira, chefe de divisão. A ordem de trabalhos teve como único ponto a escolha do artista português cuja carreira se pretende distinguir com a atribuição extra-concurso do Grande Prémio Amadeu de Sousa Cardoso. O júri deliberou por unanimidade consagrar Eduardo Batarda e, nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião. Passaremos às intervenções. Irá usar da palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Ora, muito boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Dr. Pedro Cunha, e membros da Assembleia aqui presentes, em representação das respectivas forças políticas. Meritíssima Juíza Presidente do Tribunal Judicial da Comarca Porto Oeste, doutora Armanda Gonçalves, senhora vereadora, senhores vereadores, senhor Presidente da Junta de Freguesia da cidade, doutor Joaquim Pinheiro, que hoje aqui assume a representação das restantes freguesias do concelho, reverendíssimo Padre José Manuel Ferreira, senhor Presidente do Grupo de Amigos da Biblioteca, cumprimento, ainda está para chegar, mas eu espero que se junte a nós em breve, que é o professor Júlio Cunha, premiados e demais participantes desta iniciativa, comunicação social, um cumprimento também a todas e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, cada um dos membros do júri da edição 2020 do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, o comissário do Prémio António Cardoso, diretor do nosso museu, professor jubilado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, que aqui saúdo, apesar da justificada ausência. A Presidente do Júri, Raquel Henriques da Silva, historiadora de arte e docente do Instituto de História da Arte da Universidade Nova de Lisboa, especialista também no estudo da obra de Amadeu. Os restantes membros do júri, Bruno Marchand, Laura Castro e Lúcia Matos, da Associação Internacional de Críticos de Arte, AICA, secção portuguesa de História de Arte. Muito agradeço a vossa presença, o vosso empenho e dignidade que emprestaram à iniciativa desta Bienal do Prémio Amadeu Sousa Cardoso. Agradeço também o trabalho que desenvolveram ao longo destes meses e a sabedoria que colocaram ao seu serviço, permitindo chegar à decisão unânime dos galardoados aos prémios. Prémio Amadeu Sousa Cardoso, aliás, como já foi aqui referenciado, aquisição do grupo de amigos do museu e o Grande Prémio Amadeu Sousa Cardoso. Nesta tripla premiação, o Grande Prémio é atribuído extra concurso à carreira de um artista português consagrado e prevê a aquisição de uma ou mais obras pelo valor do prémio. Na presente edição, o júri decidiu consagrar a carreira de Eduardo Batarda, a quem, apesar de não estar presente, apresento as mais sinceras felicitações e um especial agradecimento por toda a colaboração neste processo. Eduardo Batarda, artista que dispensa apresentações e que conta com uma carreira de mais de 50 anos, decidiu que a sua exposição seria composta somente por obras da série Descrição de Imagens, daquela que o município de Amarante adquiriu e que passará a integrar a coleção do Museu Municipal Amadeu Sousa Cardoso. De resto, e como terão a oportunidade mais tarde de apreciar, uma série marcadamente caligráfica em que, como refere a Presidente do júri, o artista
pinta a escrita ao longo de um conjunto de telas que parecem criar conversas corridas. Gostaria, portanto, de prestar a nossa homenagem a Eduardo Batarda, o artista consagrado extra concurso do Grande Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, e que está aqui representado pela professora doutora Raquel Henriques da Silva, a quem peço que transmita os meus agradecimentos pessoais e em nome do município de Amarante pelo percurso e pela distinção agora atribuída, o trabalho e o afeto que dedicou ao nosso museu e ao seu patrono. No Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, Isabel Carvalho foi a artista premiada com a obra Histoire de la caricature, uma instalação que muito bem representa o espírito inovador deste prémio. Já no prémio de aquisição do Grupo dos Amigos Biblioteca Museu, Isaac Pinheiro foi o vencedor com a obra Uma Porta no Caminho, galardão que foi atribuído na fase de concurso e que na presente edição contou com uma participação de 226 artistas com 388 obras, número suficiente para atestar a qualidade da obra vencedora. A ambos expresso os meus sinceros parabéns e um agradecimento pelo trabalho que desenvolveram e que tanto engrandece e enriquece o espólio do nosso museu. Vai ser possível apreciar estas obras na exposição que será inaugurada já de seguida no nosso Museu Municipal e que estará presente até ao dia 27 de dezembro e que contará ainda com obras dos finalistas do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, nomeadamente Carla Filipe, Isabel Carvalho, Matia Denise e Renato Ferrão, e outras 34 obras de 26 artistas eleitos entre os 226 que participaram no concurso. A todas e a todos o nosso muito obrigado. Este prémio permite reunir artistas de elevada categoria e que nos honram com os seus trabalhos. Quero também deixar um agradecimento a todos aqueles que estiveram envolvidos das mais diversas formas na realização de mais uma edição deste prémio, que sempre nos lembra e imortaliza o nome e o gênio de Amadeu. É sempre para mim uma grande honra presidir esta Bienal, que se realiza este ano a sua 12ª edição. Penso que este prémio já fez caminho e história no nosso país, promove as artes e a cultura, promove e estimula artistas nacionais e internacionais e engrandece o patrono do nosso museu, o nosso Amadeu de Sousa Cardoso. Gostaria, pois, de aproveitar para prestar uma singela homenagem recordando o grande artista plástico Nikias Skapinakis, que foi aqui galardoado em 2005 e que faleceu recentemente no dia 26 de agosto. É nestes momentos que percebemos o tamanho da nossa tarefa e grandeza da nossa responsabilidade, honrando sempre os nomes da nossa história, os amarantinos e os que, não sendo de cá, já fazem parte do nosso trajeto. O Prémio Amadeu de Sousa Cardoso é precisamente uma iniciativa que visa a celebração da arte e da cultura da atualidade e o reconhecimento da vasta obra que nos deixou Amadeu na sua curta existência. Claro que este ano é um ano atípico e de enormes desafios e dificuldades para a sociedade em geral. Fomos obrigados a adiar a cerimónia para agora, o que quebrou o habitual ciclo de bienal que até aqui caracterizava esta iniciativa, tal como a própria organização desta cerimónia foi bastante condicionada por imposição da pandemia, tanto pelo
reduzido número de convites, como pela novidade da sua transmissão pela rede social do Facebook, uma alternativa fria ao calor dos afetos e das presenças sempre tão representativas da importância deste momento e deste prémio. Mas, enfim, sei que todos desejamos que esta situação passe rapidamente e com o menos impacto possível na saúde de todos. É o que estamos a fazer com estas medidas, que, apesar de tudo, entusiasmados e orgulhosos de apresentar ao nosso público as obras resultantes deste concurso, patentes no nosso museu até ao final do ano. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Ouviremos agora a Presidente do Júri da 12ª edição do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, professora doutora Raquel Henriques da Silva. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante. Boa tarde a todas as outras entidades que representam a vida institucional e civil do município, os convidados em geral, meus colegas de júri muito em especial e a equipe do Museu Amadeu de Sousa Cardoso. No nosso júri, o Bruno Marchand e eu própria fomos os novatos desta edição. Felizmente bem guiados pelo Presidente do Júri, professor António Cardoso, que é nosso amigo há muito tempo, é diretor deste museu, pela Laura Castro e pela Lúcia Almeida Matos, que já tinham integrado edições anteriores da premiação. Este foi um júri especialmente complexo, por várias ordens de razões, no final das quais se juntou a pandemia. Mas devo dizer-vos que chegamos ao fim, já em 2020, na verdade, o prémio para seguir o ciclo das bienais que referiu seria 2019, e eu acho que o trabalho correu muitíssimo bem. Nunca é muito fácil ser membro de júris. Tenho amigos e colegas que se recusam a integrar júris, mas, na verdade, no nosso setor, ou neste setor das artes plásticas, este é um prémio com um reconhecimento unânime, em termos nacionais, pela qualidade que se viu, pela excelência de premiados com o prémio de consagração e os outros prémios igualmente, que são 3 desde da última edição. Não é nada fácil a vida cultural e especialmente artística em Portugal. A falta de meios e de estímulos e de enquadramento institucional para a prática artista é concebida, mas os artistas, como o próprio patrono desta casa demonstra, Amadeu de Sousa Cardoso, são o essencial e não deixam de não fazer os seus percursos. O prémio de consagração dedicado a Eduardo Batarda este ano foi muito fácil e muito consensual. Faço, no entanto, à parte com a descrição necessária, mas apesar de tudo assumindo que o júri se empenhou muito em que este prémio fosse dado a uma artista mulher. Não por nenhuma questão de princípio, que também poderia ser. Na verdade, já houve um prémio de consagração a Helena Almeida, mas o único. E, portanto, na verdade, nós ponderámos, e havia artistas, mas na prática e objetivamente, e chegando ao final, não foi possível o caminho que inicialmente tínhamos pensado, e o Eduardo Batarda não é nenhuma segunda escolha. Era uma escolha absolutamente consensual, mas nós queríamos dar também um sinal no sentido de alertar para a questão da pouca representatividade de artistas mulheres no prémio de consagração. Será com certeza uma próxima vez.
Eu não vou falar, até porque me compete aqui um pouco voltar a falar, da obra e da importância do Eduardo Batarda, que reúne, como outros artistas que já foram aqui premiados, por exemplo, o último, Jorge Pinheiro, aliás, um percurso sob esse aspecto idêntico, uma carreira muito prestigiada de docência, na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde foram marcantes para gerações sucessivas dos seus alunos e que hoje são artistas, alguns deles importantes e consagrados, muito importantes também por essa atividade de produção académica e que compaginaram isso ao longo das suas carreiras, é o caso do Batarda, com uma atividade brilhante, como disse, iniciada há muitas décadas atrás, na verdade nos anos 60, depois de um período profícuo de estudos em Londres. O Eduardo pertence, como outros, a Paulo Rego, a Menezes, a alguns outros, o Cotileiro, escultor, já há um conjunto de artistas que no início dos anos 60 começam a optar por estudos de aperfeiçoamento, com bolsas Gulbenkian ou não, em Londres e não em Paris, e que a partir daí manteve uma atividade regular com... enfim, existências estilísticas, períodos estilísticos distintos, que estão muito bem tratados em importantes retrospectivas que dele foram feitas, quer na Fundação Carlos Gulbenkian, no Centro de Arte Moderna, então assim designado, quer na Fundação de Serralves, quer depois a última grande consagração, o Prémio EDP Artes, já no âmbito da Fundação EDP, e que mostram um percurso poderoso de um homem que manteve, ao longo de toda a sua carreira, e isso não foi aqui um elemento despiciente de análise, um compromisso de vida, de reflexão, de trabalho e de paixão com a pintura, com o fazer pintura. É evidente que, para muitos pintores, hoje a pintura move-se em territórios em que os meios podem ser diversos. O Batarda, que é um admirador e profundo conhecedor de ciclos artísticos do passado, nomeadamente da Renascença, do maneirismo e barroco, é o homem do fazer pintura. E as obras que ele escolheu, como já disse o Sr. Presidente, foi ele integralmente que tomou a decisão de que a exposição, que aqui vai estar patente e hoje inauguramos, seja sobre o enfoque da sua última produção, as suas últimas exposições, que tem a ver com essa descrição de imagens. São pinturas escritas. Ele sempre usou a escrita na sua pintura, sempre escreveu a pintura, mas escondia, e nós andávamos de cabeça para baixo, para um lado, para o outro, ampliando quando era possível, para lermos os textos, muitas vezes absolutamente provocatórios, porque ele tem uma capacidade de sátira terrível, que ele ia escrevendo nas pinturas, sendo que numa primeira fase, muito próxima, de alguma estilística da banda desenhada, essa escrita era mais evidente. Agora, assume completamente, utiliza a tela como um suporte de escrita. E essa escrita, nós decidimos, obviamente, eu falei com ele e ele concordou, publicar um texto maravilhoso, porque ele escreve muitíssimo bem, em que, a propósito de outra série, afim anterior a esta descrição de imagens, que é Os Miscoteros, ele descreve minuciosamente todo o seu processo de trabalho, com um caráter rigoroso, objetivo. E, portanto, eu acho que o quadro que aqui foi escolhido, entre os que estavam disponíveis e na série que ele quis que escolhesse, e devo agradecer ao meu colega de júri, Bruno Marchand, porque foi ele que fez a proposta difícil, dentre os 5 ou 6 obras que estão aqui em exposição, um dos conjuntos do que está em exposição, porque depois está outro conjunto, escolher aquele que ficaria a integrar a coleção do museu é uma peça grandiosa.
é uma peça que faz, enfim, alimenta esse conjunto prestigiado que os prémios Amadeu, nomeadamente neste caso de consagração, asseguram. Portanto, estamos todos de parabéns. Tenho um lamento absolutamente, até porque corresponde a um estado de saúde fragilizado, que o Eduardo não possa estar presente. Acho que, à sua maneira, estará feliz e acho que o museu prova, mais uma vez, ainda agora neste momento tão difícil e tão complexo, que esta é uma forma muito positiva, muito ativa e muito prestigiante de intervir no território da produção artística sob a figura tutelar do Amadeu de Sousa Cardoso. As outras modalidades de prémio mostram também a vitalidade e o prestígio do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, do Museu Municipal de Amarante. Quer os artistas, a generosidade aqui é representada pela Isabel Carvalho, que foi a escolhida, e devo dizer, Isabel, gostámos todos imenso do seu trabalho, que é notável, de ironia, de multiplicidade, é curioso, tanto liga alguma coisa ao Amadeu como liga ao Batarda, não foi de propósito, mas a Isabel foi a premiada, os outros artistas convidados apresentaram-nos obras igualmente muito interessantes. Decidimos por unanimidade e sem esforço nenhum, porque somos uma equipe que se deu muitíssimo bem, trabalhou com muito prazer, mas poderiam ter sido outras as apostas, porque o nível é muito elevado. E, portanto, isso prova que não houve nenhum artista que tenha sido convidado, que não tenha aceito, que não tenha ajudado e participado com maior alegria. E, é assim, o prémio é um, e os artistas convidados foram mais do que um, e eu acho que a exposição é também uma exposição notável, e eu só espero que, apesar da situação que estamos a atravessar, o museu promova e que também os artistas puderem e quiserem, nos seus vários campos de trabalho, ajudem a que a essa articulação positiva entre a exposição de premiados e a atividade normal do museu e de serviço para a comunidade. Quanto aos prémios dos que concorreram, e que neste caso eu também represento aqui no vencedor, que foi o Isaac Pinheiro, devo dizer que foi muito concorrido. É uma seleção muito difícil, é muito interessante, mas é muito difícil, porque temos que selecionar. Houve muitos candidatos, isso é bom, mostra que não tenho a certeza, e é uma coisa que falarei com o professor Cardoso e com a equipe do museu, se, como foi introduzido há anos atrás, não podemos introduzir algumas pequenas, pelo menos para essas sugestões, alterações melhorativas nos regulamentos, mas, de facto, a adesão é muitíssimo grande. E, portanto, foi o Isaac Pinheiro quem ganhou, e eu felicito muito, mas também considero que vale muito a pena ver o conjunto dos artistas que escolhemos para esta secção do prémio, porque o nível é muito elevado e que confirma aquilo que nós todos, os artistas e quem em atividades de curadoria ou de ensino ou de divulgação sabe, é que o nível das artes, concretamente neste caso artes plásticas, é muito elevado em Portugal. Finalmente, é uma palavra muito sincera de agradecimento à equipe do museu, na figura do Carlos Teixeira, mas também das pessoas que aqui trabalham todos os dias e que em condições que não são nada fáceis, sabemos isso, constrangimentos diversos, com enquadramentos que muitas vezes não nos facilitam o trabalho, fizeram o melhor. Eu acho que quer os catálogos, quer as exposições, têm um nível que honra e que faz deste museu municipal um verdadeiro museu nacional, como não podia deixar de ser, basta pensarmos na excelência do seu patrono.
E, portanto, pela minha parte, muito obrigada por este honroso convite, muito obrigada aos meus colegas, eu estou aqui representando o júri, e sem eles, e a excelência do seu trabalho e empenho e pronta resposta, nada disto era possível. Portanto, acho que estamos todos de parabéns, especialmente os premiados, neste caso aqui, os mais novos, uma vez que o Eduardo não conseguiu vir. Muitos parabéns, muito obrigada. Procederemos agora à entrega dos prémios. Entrega o prémio Aquisição do Grupo dos Amigos da Biblioteca Museu ao artista Isaac Pinheiro, o presidente da União das Freguesias de Amarante, professor Joaquim Pinheiro. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Amarante, Dr. Pedro Cunha, entrega agora o Prémio Amadeu de Sousa Cardoso à artista Isabel Carvalho. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, entrega o Grande Prémio Amadeu de Sousa Cardoso ao artista Eduardo Batarda, que, uma vez que não está presente, recebe o prémio em seu nome a professora doutora Raquel Henriques da Silva. Usará agora a palavra o vencedor do prémio Aquisição do Grupo dos Amigos da Biblioteca Museu, o artista Isaac Pinheiro. Boa tarde, meus cumprimentos a toda a gente, toda a gente. Quero agradecer a toda a gente que faz acontecer este prémio. Quero agradecer especialmente ao júri, porque escolheu o meu trabalho e este prémio é efetivamente muito importante para mim, porque é sem dúvida, é com estes reconhecimentos que vamos dando uns saltinhos, vamos ficando animados e as coisas vão acontecendo, não só estar no estúdio a trabalhar. E quero também agradecer à Ana Carvalho, a arquiteta, que acaba por fazer o interface, é o meu interface com a realidade, para além do rádio, da TSF, quando estou no ateliê. E nada, enfim, não tenho muito para dizer, gostava que vissem com atenção os trabalhos que vão estar na exposição de todos os meus colegas, porque às vezes passamos por estas coisas assim um bocadinho ao lado, efetivamente, do que é mais importante. E pronto, e reforço isso, que vejam com atenção as obras, que vejam com atenção tudo o que faz parte deste prémio. Voltar a agradecer a toda a gente que faz isto acontecer, é importante que continue a acontecer, e voltar a dizer que, efetivamente, isto é muito, muito, muito importante para mim. Obrigado a todos.
Ouviremos agora a vencedora do Prémio Amadeu de Sousa Cardoso, a artista Isabel Carvalho. Boa tarde. Eu não estava à espera de ter que dizer umas palavras, até porque eu estava a contar que tivesse cá o Batarda e se bem o conheço, ele ia ocupar o espaço. Portanto, eu pensava que não iria disputar o espaço discursivo com ele e agora encontro-me muitíssimo bem acompanhada. Mas, bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigada pelo prémio. Este obrigada estende-se, obviamente, às instituições, aos membros do júri que me selecionaram, ao júri que me premiou, passa também para quem torna possível todos os dias a minha obra. Desculpem. A minha família, aos meus amigos e é isso. E é difícil ser mulher artista. Obrigada. Muito obrigada. Em representação do galardoado com o Grande Prémio Amadeu de Sousa Cardoso e do Eduardo Batarda, usará a palavra a professora doutora Raquel Henriques da Silva. Esta é uma missão impossível e que eu não vou desempenhar. Quem conhece o Eduardo Batarda, e estão aqui várias pessoas que o conhecem, ou quem só conhece a obra dele sabe que é completamente impossível alguém representar e falar. O Eduardo Batarda não me mandou nada escrito, a não ser um muito sincero agradecimento ao júri, à instituição Amadeu de Sousa Cardoso, a quem promove o prémio e ao prémio ele próprio, que tanto como para o Isaac ou para a Isabel foi muito importante para ele num momento da carreira que é difícil. Portanto, ele sentiu um profundo reconhecimento. Como eu há pouco já disse, empenhou-se e fez questão em ser ele praticamente a fazer a exposição, a demarcar o território da exposição, a dar o ok à escolha da peça. E, portanto, eu não vou dizer mais. Estava-me a dizer, se não se importa, Sr. Presidente da Câmara, que a obra premiada, como aliás o conjunto, acrescento eu já, o conjunto das obras que estão expostas, que é da mesma série, não são fáceis de entender. Eu, para isso, fiz publicar, com a autorização dele e também do editor, do Manuel Rosa, que foi simpaticíssimo, um texto extraordinário, que é uma verdadeira dissertação, é uma autêntica dissertação de académico, que o Eduardo Batarda escreveu, não sobre esta série específica, mas os Miscoteros, que já é uma série de pinturas escritas. E, embora seja um texto longo e denso, eu só vos posso dizer, ainda há bocado o Isaac dizia, o fundamental é que vejam, e eu concordo consigo, só posso dizer que leiam também. Leiam o texto do Eduardo Batarda. Eu, no próprio texto que escrevi, procuro apropriar-me e acompanhar a leitura que ele propõe. O que ele faz é um trabalho muito meticuloso de recolha de citações sobre imagens de quadros, sobre comentários de artistas a quadros, mas que muitas vezes ficam descontextualizadas. Se ele não nos disser que a citação é de, nós nem sempre lá chegamos. E depois o que faz é submeter esses fragmentos de escrita a uma disciplina pictórica e depois cria uma simbiose extraordinária, brilhante, entre a escrita e a pintura.
eu, no final do texto, publicámos, do texto do catálogo, publiquei uma imagem de um trabalho do Amadeu de Sousa Cardoso, que é um manuscrito que ele escreveu do conto de Saint-Julien l'Hospitalier, que ele manuscreveu completamente, escrevendo ele em pintura. E é evidente, há uma grande diferença entre o trabalho do Batarda e o trabalho do Amadeu. No entanto, o escrever a pintura é algo que é uma prática da modernidade, desde as colagens, e o Amadeu faz isso desde 1900, mas eu depois também transcrevo uma gravura de Dürer, em que o Dürer já diz, ele faz um retrato do Erasmo, de Roterdão, e escreve ao lado também. Portanto, esse exercício de não separar, de introduzir a escrita na pintura, a pintura na escrita, é um exercício próprio da nossa cultura e que ele faz com uma erudição, com um trabalho em abismo, de coisas, dentro de outras coisas, simulando ao mesmo tempo que são cartazes, que são mapas, mas que também podem ser diários, cadernos escolares, que é aí que ele se inspira, que é fascinante. Agora é assim, o que eu aconselho é que leiam. É que leiam, não é? É que se pare e se leia, porque se consegue ler. E a partir do momento em que se começa a ler, entra-se num jogo. E eu também começo o texto que escrevi para o catálogo, desculpem estar-me a citar, mas eu não posso falar para o Eduardo, com uma citação da Filomena Mulder que fala da importância do jogo, a importância de jogarmos. E, de alguma forma, a Isabel Carvalho, no trabalho dela, também entra, efetivamente, nesses jogos de trocas e espelhamentos. A arte nem sempre é fácil, e quem tem um museu designado Amadeu de Sousa Cardoso sabe que a arte não é fácil, não é? Ele vendeu um trabalho na única exposição que fez em Portugal. É evidente que o Mar Morichal vendeu mais nos Estados Unidos da América, mas em Portugal vendeu um trabalho. Não é? E, portanto, nós temos que tentar entrar e estudar para isso. Esta série do Batarda não é só visual, tem um impacto visual muito grande, mas se ficar à superfície e não se procurar entrar, perde-se muito. Vale a pena o exercício. Eu espero que os serviços de educação e de comunicação do museu ajudem aqui um pouco. Eu não me importo de ajudar na medida em que possa. E acho que, em nome do Eduardo Batarda, muito, muito obrigada.